Bom dia, turma. Hoje continuaremos falando das cidades-estados gregas. Semana passada falamos de Esparta e hoje vamos falar de Atenas, que é outra cidade-estado muito importante. As duas são as mais importantes. Aprendemos que em Esparta eles são formados para ser guerreiros. Esparta tem uma característica militar. Hoje nós vamos aprender sobre Atenas. Né? Atenas é uma importante polis grega e nela há um forte centro comercial marítimo, porque a gente sabe que a Grécia ela é um conjunto de ilhas, né? Então, esse comércio marítimo, a Atenas vai fazer comércio aí com várias outras civilizações, os egípcios, os fenícios, os babilônios, e com isso vai haver um intercâmbio cultural, porque a cultura egípcia é diferente da cultura grega, da cultura fenícia e da cultura dos babilônios, né? Então, a polis grega, primeiramente, ela tem aí um forte centro comercial marítimo. E agora a gente vai ver como funciona essa sociedade, né? A gente viu aí na aula passada, uma pirâmide com a sociedade espartana. Agora a gente vai ver aqui a sociedade de Atenas, né? Então, antes de Atenas ter esse forte centro comercial marítimo, né? Ela era uma cidade onde era governada por grandes proprietários rurais. Esses proprietários rurais têm um nome, eupátridas, que é aí o que pertence à pátria, né? Eles são aí considerados aí os descendentes dos guerreiros jônios, quer dizer, os fundadores da cidade, e é claro que eles se achavam aí os melhores entre os grupos, entre todos eles, né? Porque eles eram descendentes dos fundadores de Atenas. Então, os eupátridas ou a aristocracia quer dizer esse pequeno grupo, era donos das terras mais férteis e possuíam poder político e militar da polis. Então, os eupátridas é a classe alta, né? Então, grande parte da população de Atenas era constituída pelos georgoi, que eram os pequenos proprietários. Levavam uma vida bastante difícil, porque muitas vezes as terras deles não eram tão férteis como dos eupátridas, suas colheitas eram muito ruins, então eles sempre precisavam pedir empréstimo aos ricos. Quem eram os ricos? A aristocracia, né? Aqueles que tinham maior concentração de terras em suas mãos, né? Então, a garantia do pagamento, né? A garantia desse pagamento era a própria terra desse grupo pobre, né? Passar a posse das suas propriedades ou se entregar como escravos para o pagamento das dívidas se não conseguisse pagar, né? Então, a gente já tem aqui uma população também escrava, né? Há escravos na Grécia e eles não eram permitidos participar das decisões políticas de Atenas. Então, a gente tem um grupo aí muito forte, que eram os eupátridas, e um outro grupo que era um grupo mais que não tinha esses privilégios, não tinham terras férteis, né? Então, na próxima página a gente continua aí com essa sociedade, página 287, né? Então, aí a gente tem uma parte aí dos trabalhadores livres e os escravos. Quem eram esses trabalhadores livres aí, né? Os trabalhadores livres comerciantes e artesãos. Entre eles, tecelões, ferreiros e ceramistas formavam outro grupo de trabalhadores em Atenas, né? Esses comerciantes e artesãos. Apesar de terem uma importante participação na economia da polis, não podiam participar da política de Atenas também. Então, quem participa da política são os eupátridas, né? Aqui ao lado a gente tem um representante, um trabalho bonito de um grande artesão grego, né?
Mas, como a gente já havia falado, como eu falei ali, a cidade também possuía uma grande população de escravos em seu espaço urbano. Eles realizavam serviços domésticos e outras atividades em oficinas. No espaço rural, os escravos trabalhavam na agricultura, no pastoreio, em mineração. Então, os escravos, havia aí uma grande quantidade de escravos que trabalhavam no dia a dia dos afazeres, né? Mas esse domínio dessa aristocracia ou desses eupátridas não durará por muito tempo, né? Então, as primeiras críticas desse domínio aconteceu aí em 700 a.C. entre os hoplitas. Quem eram os hoplitas? Eram os soldados da infantaria responsável pela defesa da polis. Então, os soldados também começaram aí a questionar esse poder só de uma classe social, né? Então, nessa época, a economia ateniense passava por transformações, pois a polis estava ocorrendo uma intensa atividade comercial, né? Só que esses homens enriquecidos, que eram comerciantes, não tinham aí essa oportunidade de participar de nada, né? É somente a aristocracia. Então, esses homens que participavam desse exército, ele vai aí fazer aí uma revolução, né? Na página 288, a gente tem até um capacete usado pelos gregos na antiguidade, que é igual o capacete dos espartanos, né? Então, nesse contexto, os comerciantes enriquecidos, eles vão aí fazer o quê? Comprar bom armamento e passar a combater aí também no exército, né? Eles estavam lutando para defender Atenas, mas não tinha aí participação política. Então, eles vão fazer aí uma revolta. Por quê? Porque há uma grande desigualdade social. Eles estão aí insatisfeitos com esse domínio da aristocracia ou dos eupátridas e exige mudança nessas leis. Então, para tentar controlar essa insatisfação popular, eles vão aí criar um cargo de legislador. Para quê? Para registrar as leis de Atenas. Porque as leis eram orais, eram as leis que os eupátridas queriam. Então, Solon foi o primeiro legislador. E ele vai fazer essas reformas políticas, né? E, principalmente, ele vai criar aí o fim da escravidão por dívida. Então, aquele pequeno proprietário que pedia um grande empréstimo para um grande proprietário, ele não precisa ser escravo para pagar a sua dívida, né? E vai aumentar a quantidade de cidadãos com direito político e a criação aí de instituições políticas, que se chama aí bulé, não vamos falar esse nome, vamos conhecer como bulé, e como eclésia, né, que são assembleias populares, né? Então, mesmo assim, foi um passo muito curto nesse momento aí para uma reforma. Por quê? Porque para assumir cargos públicos, o que esse legislador faz? Determinou que fosse obedecido critérios de renda. Então, apenas os mais ricos poderiam exercer cargos importantes. Então, a população pobre ainda não tem nem voz, nem vez, né? Então, na página 289, a gente vai continuar essa história de Atenas. Como é que Atenas vai resolver esse problema da participação política? É o período da tirania, né? Os tiranos, eles tinham aí um apoio popular, né? Mas a população ainda estava insatisfeita. Mas esses tiranos não foram tão ruins assim, porque eles incentivaram a produção cultural, apoiou artistas, intelectuais, fez bibliotecas. Então, eles trouxeram aí muitas mudanças positivas para Atenas. Mas no governo de Clístenes que definitivamente implantou a principal característica de Atenas, que é a democracia. A democracia é a principal característica de Atenas. Nós vimos que em Esparta há o militarismo e em Atenas a gente tem a democracia.
Então foi esse legislador Clístenes, que implantou pela primeira vez a democracia, a forma de governo em que todos os cidadãos debatiam e decidiam os assuntos da cidade. Então, nunca esqueçam disso, né? Que em Esparta a gente tem o militarismo e em Atenas nós temos a democracia. Então, essas reformas desse legislador aí, com essas reformas, todos os cidadãos atenienses puderam participar das decisões políticas da cidade e da justiça. Mas tem aí um momento onde os cidadãos mais pobres não podiam parar de trabalhar. Então, eles também não tinham tempo para exercer os seus direitos políticos. E o que vai acontecer? Ele vai criar aí a mistoforia, que é um salário pago a quem se dedica aos assuntos da cidade. É como hoje os deputados ganham seu salário para estarem lá decidindo sobre os assuntos da cidade ou do país, né? Essa participação política. Mas tem uma importante informação aqui, né? A gente tem em Atenas, eu falei que todos os cidadãos participavam da política, ok? Mas em Atenas era considerado cidadãos apenas os homens com mais de 18 anos e que fossem filhos de pai e mãe ateniense. Imagine que tem um pai estrangeiro, uma mãe ateniense, uma mãe estrangeira e um pai ateniense. Esse homem não é considerado cidadão. É escravo, não é considerado cidadão. É menor de 18 anos, não é considerado cidadão. É criança, não é considerado cidadão. As mulheres eram totalmente excluídas dos direitos de cidadania. Então, podem perceber que não era assim muito aberto essa política, né? Mas era a melhor coisa que se tinha na época, porque a gente sabe que o Egito só tem um líder, a Babilônia só tem um líder, a Mesopotâmia só tem um líder, que é o rei, o faraó, o imperador, que seja. Mas em Atenas nós temos uma assembleia de homens atenienses. Não podemos esquecer que foi uma evolução para a época, né? Então, as mulheres em Atenas, elas eram inferiores, elas não tinham direito, sendo controladas durante toda a sua vida, ou por seu pai, ou por seu irmão, ou por seu marido. Imagina, né? Que situação. As mulheres passavam a maior parte do tempo fazendo tarefas domésticas. Elas não podiam sair de casa desacompanhada de um homem da família, ou pelo pai, ou pelo irmão, ou pelo marido. Elas não poderiam escolher os seus maridos. Tem que aceitar o homem que o pai escolhia, né? E, além disso, elas eram obrigadas a ter filhos saudáveis, né? Esse era o destino aí das mulheres de Atenas. Muito triste isso, né? E agora, vamos fazer as atividades aí das próximas páginas, ok? A gente tem aí essas atividades para fazer. Hoje a gente conheceu mais um pouquinho sobre a Grécia Antiga, né? Já vimos o mapa onde se localiza os povos que se formaram no período pré-homérico. Agora, no período homérico, nós vimos aqueles duas historinhas, a Ilíada e a Odisseia, né? Vimos a formação da polis, né, das cidades-estados no período arcaico e conhecemos aí Esparta e Atenas. Essa imagem da nossa capa desse capítulo é a imagem de Atenas, né? Atenas, ela tem esse sítio arqueológico hoje, né? Vocês podem ver nessa parte aqui, do canto aqui direito, tem essa imagem foi tirada, essa fotografia foi tirada em 2018. Então a gente tem, a gente pode observar essas ruínas, né? Aonde surgiu a democracia. Foi nessa cidade aí que surge a democracia que temos hoje. Hoje a democracia, ela se estende a todas as pessoas do Brasil, vou falar do nosso país, né? Mas em Atenas, novamente, eu vou falar que é muito importante a gente saber. Somente homens atenienses participavam da democracia, da política, mas já era um avanço para o momento, né? Onde homens se reuniam para discutir os assuntos da cidade e tentar resolver da melhor forma, né?
coisas que não havia nas outras civilizações da época, apenas em Atenas. E essa semente foi plantada aí nesse período e chegou até os nossos dias. Hoje a maioria dos países do mundo são uma democracia, né, que é a principal característica de Atenas. Então, agora vamos para as atividades, ok? Até a próxima aula.